Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês que assistem às minhas lives, que vão assistir. E eu vou falar aqui nesta live agora um assunto bem top, bem legal. Eu pediria que vocês compartilhassem, porque é um assunto assim muito preciso, é um assunto da hora. O que aprendemos com o Vale de Ossos Secos, Pastor Nelson Alves de Andrade, professor. E eu quero dizer que eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério DVA, mas eu não sou pastor da igreja. Eu sou pastor, assim, pela consideração, já dirigi igreja, já pastorei até campo, já fui pastor presidente no Paraguai e tudo, mas hoje eu apenas congrego, ok? As minhas pregações, elas são feitas através de lives. Eu tenho um ministério Resgatando os Feridos, um ministério informal, e aqui eu prego, aqui eu expresso as minhas ideias. O que aprendemos com o Vale de Ossos Secos? Existe algo intrigante na vida espiritual. Há pessoas que conhecem regras, pessoas que seguem padrões, frequentam ambientes religiosos, mas por dentro elas se sentem como um vale seco, sem vida, sem direção, sem sentido. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Por que mesmo com tanto esforço, ainda há tanta gente vazia espiritualmente? A Bíblia nos apresenta uma cena impactante no livro de Ezequiel. Um vale de ossos secos, sem vida, sem esperança, sem futuro. E Deus faz uma pergunta que atravessa os séculos. Podem esses ossos viver? Essa pergunta não é apenas para aquele vale, é para nós hoje, é para a minha vida, é para a tua vida. Pode uma vida destruída ser restaurada? Pode alguém que já tentou de tudo recomeçar? Pode existir transformações além do esforço humano? E aqui está o ponto central que vamos mergulhar hoje, neste momento. Não é regra que gera vida, não é esforço que produz transformação, é o Espírito de Deus que faz viver. Porque Deus até ordena, levanta-te. Mas como vemos no livro de Ezequiel, quem realmente coloca o homem de pé é o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ontem um irmão, um pastor, pregou, e eu amei a pregação daquele pastor, quando ele explicou, segundo a palavra de Deus, da ordem de Ezequiel se levantar, mas na realidade quem o levantou foi o Espírito Santo. E me chamou muita atenção aquela palavra, que é justamente o que eu vou estar falando neste momento. Deus mandou Ezequiel se levantar, mas quem o pôs de pé foi o Espírito Santo. Algo muito especial, algo muito importante esta palavra. Ezequiel foi levado pelo Espírito ao meio de um vale cheio de ossos secos. Deus queria mostrar a ele e a nós a realidade espiritual do povo de Israel. Mas antes de qualquer coisa, o texto nos ensina o que é ser um profeta. O profeta não fala o que quer, mas aquilo que Deus manda falar. E essa interpretação, ela está realmente correta e fundamentada em Ezequiel capítulo 2, versículo 2 e capítulo 3, versículo 24. Enquanto Deus dá a ordem, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. É o Espírito quem entra no profeta e o levanta. A ordem divina para a ação, mas a capacitação para cumprir vem do Espírito. E aqui nós temos pontos importantes sobre esse momento. A palavra e o Espírito juntos, Deus fala e o Espírito age para que a palavra realize. A ordem, Ezequiel capítulo 2, versículo 1 ao 2, Deus ordena, põe-te em pé. E a ação do Espírito, imediatamente o Espírito entra no profeta e o coloca de pé.
Aí nós vemos aí a atitude. Ezequiel estava prostrado diante da glória de Deus, e o levantar indica prontidão para ouvir e servir. E qual é o significado de tudo isso? Mostra que o homem não consegue se manter em pé diante de Deus por forças próprias. É o Espírito que dá capacidade, que dá firmeza. A força para obedecer a ordem vem da capacitação do Santo Espírito de Deus. Isso é algo fenomenal, isso é algo importante, é algo maravilhoso. Levanta-te. E talvez esse seja o grande problema da nossa geração. Muita forma, muito esforço, muita aparência, mas pouco espírito. Hoje nós vamos entender profundamente porque regras não transformam o coração. Porque o esforço humano tem limite. E porque só o Espírito Santo pode gerar uma vida verdadeira, pode gerar uma transformação. Uma frase de impacto aqui para a nossa live não é sobre tentar viver, é sobre receber vida. Vejamos o contexto histórico. O profeta Ezequiel profetizou durante o exílio do povo de Israel na Babilônia. A nação estava sem identidade, sem esperança, espiritualmente morta, longe de sua terra e longe de Deus. E o vale representa exatamente esse estado. Um povo vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Nós temos a visão aí, o texto base, Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao versículo 10. Ezequiel é levado a um vale de ossos cheio, a um vale cheio de ossos secos, morte antiga, sem possibilidade humana de reversão. Estavam espalhados, desordem, desconexão, estavam sem vida, ausência total de esperança. Deus faz uma pergunta-chave: filho do homem, poderão reviver estes ossos? Ezequiel responde: tu sabes. Aqui está uma lição. Quando a realidade diz não, a fé se rende ao poder de Deus. Temos aqui 4 grandes lições importantes. Realidade sem Deus é morte espiritual. O vale não é apenas físico, é espiritual. É religião sem vida, é aparência sem essência, é corpo sem espírito. Isso se conecta com a mensagem de Efésios, da carta aos Efésios, quando diz: estáveis mortos em vossos delitos e pecados. E a lição é possível estar vivo por fora e morto por dentro. São pessoas que seguem uma religiosidade vazia. O poder da palavra profética. Deus ordena: profetiza sobre estes ossos. Ezequiel obedece mesmo sem lógica, e o resultado, os ossos se juntam, estrutura se forma. E a lição que nós temos aqui, a palavra de Deus cria aquilo que ainda não existe. Conexão com Gênesis, Deus disse, e tudo passou a existir. O Espírito é quem dá vida. Mesmo com corpos formados, ainda não havia vida. Deus manda profetizar ao Espírito, o fôlego. O hebraico usa ruach, vento, sopro, Espírito. Quando o Espírito entra, os corpos vivem, se levantam como um exército. A estrutura aqui, sem Espírito, significa religião morta, uma religião vazia, uma religião que apenas prega costumes, que apenas prega regras, mas o interior não está mudado. Conexão com o Evangelho de João. O vento sopra onde quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós vemos aí os ossos secos. De ossos a exército. O resultado final não é apenas vida, é propósito, um povo restaurado, um exército forte, uma identidade recuperada. A lição que nós temos aqui, Deus não apenas restaura, ele reposiciona. Vejamos a interpretação teológica. Restauração de Israel. O próprio texto explica
Esses ossos são toda a casa de Israel, ou seja, promessa de retorno do exílio, restauração nacional e espiritual. E nós temos a aplicação espiritual para a igreja, o indivíduo. O vale representa pessoas emocionalmente quebradas, vidas espiritualmente secas, ministérios sem vida, igrejas sem presença de Deus. Vejamos aqui a dimensão escatológica. Alguns teólogos associam também à ressurreição, ao avivamento final e à restauração completa do povo de Deus. Aplicações práticas. Deus entra nos cenários mais improváveis. Não importa o nível da destruição. Não importa se esteja seco, antigo ou irreversível. Deus ainda pergunta, pode reviver? A fé não nega a realidade, confia além da vida. Ezequiel não inventa resposta, tu o sabes. Fé madura não é fantasia, é confiança. Há coisas que só voltam à vida pela palavra, sonhos, propósitos, identidade. E quando Deus fala, o impossível começa a acontecer, começa a se reorganizar. O avivamento verdadeiro vem do espírito, não da estrutura. Música não gera vida. Forma não gera vida. Sistema não gera vida. Só o espírito gera vida. Deus transforma caos em exército. O fim não é sobrevivência, é propósito. Deus não vê ossos secos, ele vê um exército em potencial. O vale é lugar de aprendizado. Muitos veem o vale como um lugar apenas de dor, de luta, de sofrimento, de decepção. Mas eu quero te lembrar que Deus, ele age no meio do vale para o nosso aperfeiçoamento. O vale é o lugar em que Deus forja o nosso caráter, revela a nossa vontade, e ele nos ensina a andar com confiança, com segurança, com fé, e é no vale que nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, é no vale que nós aprendemos a confiar e a ter a segurança e também a profetizar. Como nós podemos entender aqui a função do profeta? Ezequiel, ele foi levado pelo Espírito ao meio do vale. Esse vale estava cheio de ossos sequíssimos. Deus queria mostrar a ele e a nós a realidade espiritual do povo de Israel. Mas antes de qualquer coisa, o texto nos ensina o que é ser um profeta. O profeta não fala o que quer, mas ele fala aquilo que Deus manda, que Deus ordena. E ele segue a direção do Senhor, ele segue a unção que está na vida dele, ele é guiado pelo Espírito Santo e ele precisa estar no centro da vontade de Deus. Você está atravessando o vale, então se pergunte, você é osso seco ou você é um profeta? Se você chegou até aqui sem vida, sem propósito, saiba que Deus, através do seu Espírito, está aqui te falando, eu quero renovar a tua vida. Eu quero ressignificar a tua vida. E nós temos lições práticas que nós aprendemos. Primeiro, o versículo 2, no vale o profeta, ele não ficou inerte, ele não ficou parado. Ele começa a andar, ele começa a observar, ele começa a agir. E isso significa o quê? Movimento. Quem serve a Deus não pode ficar parado. Ei, Deus não te chamou para ficar de braços cruzados, estacionado, pensando nos problemas e vivendo nessa depressão terrível. Deus te ordena hoje a se levantar no meio do vale, a profetizar no meio do vale. Rablias naixo refa subrientre. Aleluia! E no versículo 3 nós vamos reconhecer aí a realidade, a ordem de Deus foi clara. Profetiza. O milagre, na realidade, quem faz é Deus, mas a palavra que é aquela que sai da nossa boca. E eu não posso guardar aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus me revelou, eu tenho que falar, eu tenho que profetizar bênção, eu tenho que profetizar restauração, profetizar cura, profetizar prosperidade, profetizar o milagre. Profetiza o teu milagre nesta manhã.
E em Lucas, profetize vida, versículo 4 ao 6, a ordem de Deus foi clara, profetiza, e Deus manda você profetizar nesta hora. Deus manda você profetizar no meio da luta, profetizar no meio da dor. E para Deus nada é impossível, não importa a aridez, não importa a situação. Ossos secos, eles irão sobreviver desde que o Espírito de Deus comece a operar na vida deles. Aleluia! Versículo 7 a 8, Ezequiel obedece e ele perseverou. Então obedeça, continue, não desista. Deus manda profetizar ao Espírito, e quando o Espírito sopra, surge o quê? Um grande exército. Quando o Espírito sopra a vida, quando o Espírito sopra a saúde, quando o Espírito sopra a restauração. Versículo 9 ao 14, clame pelo Espírito. O corpo se formou, mas ainda faltava o quê? Faltava fôlego, faltava vida. Então Deus ele manda profetizar. E quando o Espírito sopra, surge um exército inumerável. E eu quero compartilhar aqui para vocês uma experiência muito grande, muito forte. O meu filho, que hoje tem 35 anos, deixa eu ver, 34 para 35 anos, quando ele era bem criança, eu era missionário no Paraguai, e o meu filho ele teve uma parada de 1h20, e ali eu coloquei aquela criança nos braços e eu disse, Deus, eu me lembro agora da visão do vale de ossos secos, e o Senhor disse ao meu coração, profetiza a vida, profetiza a vida. E eu comecei, ó Espírito, vem dos 4 ventos e sopra sobre a vida do meu filho. E Deus ressuscitou o meu filho, graças a Deus, naquela época. E o vale de ossos secos revela algo poderosíssimo. Deus não se limita àquilo que nós estamos observando. Deus não trabalha com as nossas justiças humanas, com as nossas possibilidades humanas. Deus ele trabalha com aliança, Deus ele trabalha com propósito, Deus ele trabalha com promessa. Onde eu vejo o fim, Deus está vendo o começo. Onde eu vejo que nada vai acontecer, Deus vê que vai acontecer grandes coisas. E Deus ordenou para que o profeta se levantasse, mas o que pôs ele em pé não foi o profeta, foi o Espírito. E esta frase me trouxe assim algo muito profundo e algo muito teológico, muito preciso. Ele revela um dos princípios mais fortes na nossa vida espiritual. A cooperação entre a ordem de Deus e a ação do Espírito. Vamos nos aprofundar nisso aqui? Isso parece claramente bem objetivo no livro de Ezequiel. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. Então vejam, é o Espírito que nos põe em pé. Deus dá ordem, mas é o Espírito que capacita para cumpri-la. Não adianta eu tentar seguir regras, alguém dizer, Nelson, faça dessa forma, se o Espírito não me convencer, nada vai acontecer. Vejamos aqui uma análise teológica. A ordem de Deus revela responsabilidade. Deus disse, levanta-te, isso mostra que existe um chamado, existe uma responsabilidade humana, e Deus trata o homem como participante. Deus fala com você como alguém que pode responder. Porque você tem um chamado, eu tenho um chamado. O Espírito revela a dependência. O texto diz, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Isso muda tudo, queridos. Isso significa, Ezequiel não tinha força própria. A obediência não nasce na carne. A capacidade vem de Deus. E aqui há um equilíbrio espiritual muito forte. Aqui está o ponto mais profundo. Sem a ordem, não há direção. Sem o Espírito, não há execução. Vida cristã não é só esforço humano. É claro que eu preciso me esforçar. Nem passividade total. Deus fala,
O Espírito capacita e o homem responde. Aqui eu tenho uma conexão com outros textos. Isso aparece também na carta aos Filipenses. Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Ou seja, ele dá o desejo, ele dá a força, ele realiza através de você. Também em Evangelho de João, sem mim nada podereis fazer. Aqui temos uma aplicação muito forte. Nem toda ordem é possível na força humana. Quando Deus manda perdoar, eu preciso perdoar. Eu preciso permanecer firme. Eu preciso me levantar. E muitas vezes nós não conseguimos sozinhos. Ou seja, nós não conseguimos por nossas justiças próprias. Se ele mandar levantar, é porque o Espírito já está disponível para te erguer. A obediência começa na fé, não começa na força. Ezequiel não disse eu não consigo, Ezequiel não disse eu consigo. Ele apenas ouviu e o Espírito fez o resto. Deus manda levantar, mas é o Espírito que nos coloca de pé. Ou a voz de Deus nos chama, mas é o Espírito que nos sustenta, é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso demonstra dois extremos perigosíssimos. O orgulho espiritual, eu consigo sozinho. E a passividade, Deus faz tudo sem mim. O que aprendemos com isso? Se o Espírito não nos convencer, de nada adianta o esforço humano e as regras impostas. Eis aqui um grande ponto central na vida espiritual. E sim, a ideia realmente está correta no princípio, mas precisa de um equilíbrio. O próprio Evangelho de João ensina, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, é o Espírito quem gera consciência espiritual verdadeira. E o que nós aprendemos? Sem o Espírito, a mudança é apenas externa. Regras podem controlar comportamento, mas não transformam o coração. A pessoa pode parecer correta, agir corretamente, falar corretamente, usar paletó e gravata, usar um vestido comprido, colocar uma Bíblia debaixo do braço, mas isso não significa ser cristão. Não significa. E ainda assim, está por dentro vazio, vazia, cheio de julgamento, cheio do apontar do dedo. Isso confronta o modelo religioso da aparência, que eu já tanto preguei aqui, que Jesus criticou. Mas isso não significa que regras não servem para nada. Aqui está um cuidado muito importante. Regras de ensinamento têm função de orientar, de proteger, de revelar o certo e o errado. Conexão com a carta de Gálatas. Aos Gálatas, a lei foi nosso aio, foi nosso guia, foi nosso tutor. O problema não é a regra, é confiar nela como fonte de transformação. Esforço humano sem o Espírito gera três coisas: religiosidade barata, religiosidade vazia, cumpre normas, mas não tem vida. E o orgulho espiritual, eu consigo, eu sou o melhor, eu dou dízimo, eu dou o melhor dízimo, eu dou o maior dízimo. Isso é farisaísmo. Frustração, porque ninguém consegue se sustentar só na força própria. O Espírito faz o que a regra não consegue. Prestem bem atenção. Ele convence por dentro, ele gera arrependimento verdadeiro, ele muda desejos, transforma a natureza. Não é só comportamento, é identidade. O equilíbrio correto não é só regras, só emoção espiritual. É verdade, é palavra, é conhecimento bíblico. E se o Espírito não nos convencer, de nada adianta o esforço humano e as regras. Ajustando com precisão teológica. Sem o Espírito, o esforço humano e as regras produzem aparência externa, mas não gera transformação verdadeira. A regra pode até mudar o que eu faço, mas só o Espírito muda quem eu sou. Me compreendem? Vamos aqui à nossa conclusão, às nossas considerações finais.
Temos tudo o que vimos, o vale de ossos secos, a ordem de Deus e a ação do Espírito, o limite das regras do esforço humano, converge para uma verdade central da vida espiritual. Deus não busca apenas comportamento ajustado, mas transformação interior. E a vida espiritual começa no espírito. O que aprendemos com o vale no livro de Ezequiel é que não existe vida sem o sopro de Deus. Não existe restauração apenas com estrutura. Não existe avivamento sem o espírito. Ossos podem se organizar, mas só o espírito pode gerar vidas. O limite do esforço humano. O esforço humano tem valor, mas tem limite. Ele disciplina, mas não regenera. Ele organiza, mas não vivifica. Ele tenta melhorar, mas não transforma a essência. Sem o espírito, o homem até melhora, mas não há novo nascimento. O papel das regras e da palavra. As regras não são inúteis, mas são insuficientes. Elas apontam o caminho, elas revelam o erro, estabelecem a direção, mas quem convence e transforma, como ensina o Evangelho de João, é o Espírito. A palavra mostra, o Espírito revela e imprime no coração. O equilíbrio que sustenta a fé, a maturidade espiritual está no equilíbrio. Deus fala através da sua palavra. O Espírito convence o nosso interior e o homem responde através da fé e a obediência. Nem legalismo, nem passividade, mas uma vida guiada por Deus de dentro para fora, não é de fora para dentro. Fica aí a dica, tá? O grande perigo, o maior risco não é o pecado visível, é a religiosidade sem vida. Quando há forma sem presença, quando há discurso sem transformação, quando há prática sem espírito. Isso foi exatamente o que Cristo mais confrontou. Vamos aqui à verdade final. No fim, tudo se resume a isso. Sem o espírito, a vida espiritual vira esforço. Com o espírito, o esforço vira fruto. Deus não quer apenas que você fique de pé. Ele quer colocar vida dentro de você. Não é sobre tentar viver para Deus, é sobre permitir que Deus viva em você. Compreenderam? E aqui eu fiz uma pesquisa, várias referências bíblicas, vários livros que eu busquei aqui para o nosso assunto, tá? Se alguém quiser o material, PDF, eu envio. Só entrar em contato conosco. Um grande abraço. Eu espero que você tenha compreendido que quem age em nossas vidas é o Espírito Santo. Um grande abraço, um grande beijo com muito carinho.